Olá, sejam todos bem-vindos à Conversa com o Especialista edição Longevidade. Para a temática Espiritualidade e Longevidade, convidaremos o Dr. Fernando Lucchesi, cirurgião cardiovascular, diretor de 3 hospitais do Complexo da Santa Casa, Hospital Honório Teixeira, Hospital da Criança Santo Antônio e Hospital São Francisco. Quando o paciente está diante de uma situação delicada da vida, antes de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, nesse momento, talvez seja o momento que ele está mais aberto a falar sobre a sua espiritualidade. Como é que isso funciona na prática? Teve um sujeito que veio operar comigo aqui, já no consultório ele me disse, não me chama pastor, padre, porque eu sei que tu é meio envolvido com esse negócio de espiritualidade, saúde, então tu me opera, ponte safena, coisa e tal, e me deixa em paz. Eu tenho minhas convicções. Tudo bem. No 3º dia pós-operatório, ele fez uma arritmia cardíaca, que chama fibrilação atrial, que é uma arritmia vagabunda, que ela assusta, porque tem que voltar para a UTI, para tomar medicação, monitor, etc. Mas 25% dos pacientes fazem isso. Então, isso faz parte quase da rotina. Para ele, eu não avisei da tal, mas não foi intencional, eu esqueci de dizer para ele. Ele voltou para a UTI com um olho desse tamanho, me chamou e me entregou um papelzinho na mão. Chama esse cara para mim. Aí eu apetei uma pessoa e um número de telefone, eu liguei, vocês não vão acreditar, era o pastor dessa igreja aqui da Senhor dos Passos, tem uma igreja evangélica ali, luterana. Eu liguei, a igreja, olha, tem um amigo seu pedindo pelo senhor aqui. Então, essas experiências na vida do médico são muito ricas, né? Principalmente com quem enfrenta mortes, quem enfrenta situações de gravidade. Mas vamos voltar. Eu acho que quando se fala em religiosidade e espiritualidade, em algumas coisas se consegue separar bem, em outras não. Outras não, porque existe uma religiosidade intrínseca, como a espiritualidade é praticamente toda ela intrínseca, né? E a espiritualidade é difícil de medir. Como é que eu vou medir se o Virgílio é um sujeito espiritualizado ou não? Se tu fores ao culto, se for participar de um grupo religioso, coisa e tal, fica fácil de medir. Um sujeito espiritualizado, porque também frequenta cultos religiosos. Agora, o sujeito que só tem a busca do sagrado dentro de si próprio, ele tem aquilo é a marca dele. E ele reage na vida em função dessa convicção. Então é muito difícil fazer pesquisa em cima desse grupo. Pesquisa foi quase toda ela montada em cima da frequência ao culto religioso. É interessante. Acho que nós hoje estamos crescendo muito. Eu me lembro dos primeiros dias, isso começou lá pelo final do século XX. Um grupo se reunia anualmente na Harvard, um grupo de pesquisadores, e faziam um encontro de espiritualidade e saúde. E lá eram 30 pessoas, 40 pessoas. Eu participei do encontro em 2010, tinha 1000 pessoas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia começou com um grupo pequeno discutindo isso. Hoje, todos os nossos congressos, que são os maiores congressos médicos, porque nós temos 15 mil sócios, têm sessões sobre espiritualidade e medicina cardiovascular. Mas, assim, simpósios grandes com introdução de temas de pesquisa recentes, realizados pelos próprios grupos, etc. Aí entra a finitude, entra as grandes decisões que o médico tem que tomar em termos de cuidados paliativos, coisas desse tipo. E parece que a questão da espiritualidade, ela começa a ser vista quando a gente tem que tomar uma grande decisão, né? Ou a gente está muito perto de um grande trauma, né? Perto da morte. Então, acho que por isso que surge tanto dentro da cirurgia cardíaca, que é uma coisa tão marcante. Virgílio, tu levantaste uma situação interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade. A velhice faz a mesma coisa, viu? Porque a velhice é a aproximação da morte. Eu noto, por exemplo, meus colegas mais duros, né? Eles, até pouco tempo atrás, eles não aceitavam discutir. Hoje eles me telefonam, me manda aquele teu trabalho que tu publicaste com o Kenny, porque eles estão começando a aceitar. Como eu despertei para esse assunto?
Eu tenho um passado religioso, fui estudante em seminário, mas lá como jovem, dos 10 aos 14 anos de idade, aquilo sobrou muito pouco na minha vida. Me deu disciplina, etc. Eu tenho 2 tios padres, minha família toda religiosa. Nas famílias italianas eles escalam um para ser padre, né? Ao menos naquela época escalavam. Eu fui escalado, mas eu acho que não fizeram lá uma análise e viram que eu era bom demais para aquilo e me mandaram embora. Mas uma coisa importante, Virgílio, que eu observei: o paciente precisa desse tipo de informação. O paciente quer que tu entres no assunto com ele, porque ele está no momento de finitude, ele está enfrentando a morte. E ele precisa de alguém que diga isso. E o médico tem que fazer isso. Então nós fizemos aqui no São Francisco uma pesquisa na véspera da cirurgia cardíaca, na noite anterior especificamente. O sujeito respondia um questionário em que se perguntava assim: você acredita em Deus? Então, 96% acreditavam em Deus. Você usa oração, alguns aspectos de espiritualidade, religiosidade, para se preparar para os grandes momentos? Você usou nesse momento? 100%. Mesmo os que não acreditavam em Deus colocavam. E depois, o seu médico endereçou esse assunto? 20%, 17%, 16%. Você gostaria que o seu médico tivesse endereçado esse assunto com você antes da cirurgia? 80%, sim. Então existe um gap do que o médico está fazendo e do que o paciente quer, né? Se vocês gostaram da nossa conversa com o especialista, eu convido vocês a seguirem nos acompanhando por aqui. Se pegarmos a origem das religiões, todas as religiões, fugindo de dogmas e de ritos individuais de cada religião, a origem das religiões, ela passa por responder questões existenciais do ser humano. Quem somos, para onde vamos, o que fizemos. E durante muito tempo, a religião e a ciência andaram em paralelo, em linhas que não se tocavam. Hoje em dia, essas linhas se encontraram e isso mudou. Explica para nós como a ciência e a espiritualidade estão caminhando juntas.